pessoal, voltamos a falar sobre funções afim, dessa vez para falar especificamente sobre o gráfico de uma função afim, tá? Nós já vimos em aulas anteriores, né, como construir o gráfico de uma função qualquer, tá? Quem estiver acompanhando aí pelo canal e não acompanhou esse vídeo, pode procurar aí que tem lá algo falando sobre construção de gráficos. E é óbvio que tudo que nós comentamos nessa aula que eu acabei de falar, que eu acabei de citar, é óbvio que tudo que a gente viu lá vai continuar valendo aqui, até porque, como eu disse lá, eu comentei sobre gráficos de uma função qualquer, né? Então, naturalmente, continua valendo para a função afim. Mas, como eu disse, a gente vai tratar basicamente da função afim hoje, certo? Então, vamos lá. Só para relembrar, né, a definição diz que uma função afim é toda função definida de R em R, né, conjunto dos números reais, como sendo o domínio e também o contradomínio, e a lei de formação tem sempre essa cara, f de x igual a ax mais b. Lembrando que a e b são constantes reais, tá? E que podem ser quaisquer valores, inclusive o zero, né? Caso a seja zero, por exemplo, a função é constante. Se o a for diferente de zero, a gente pode chamar a função também de função polinomial do primeiro grau, né? O b pode ser zero em qualquer situação, e ele sendo zero a gente chama de função linear. Sobre essas coisas que eu estou comentando agora, eu falei na aula anterior, tá? Então vamos nos preocupar com como fazer um gráfico. Veja só, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, tá bom? Dependendo do domínio, aqui eu defini como sendo R, mas pode ter algum tipo de variação aqui, né? Pode ser um intervalo, né? Intervalo real, é claro, pode ser um conjunto finito de números contidos em R, claro, também. E aí, dependendo dessa variação, o gráfico pode acabar não sendo exatamente uma reta, tá? Ele pode ser um segmento de reta, pode ser uma semi-reta, isso vai depender do domínio, tá? Pode até ser um conjunto de pontos que estão alinhados, como eu disse, vai depender do domínio, tá? Então vamos fazer exemplos sobre todas essas situações e aí vocês vão entender bem, tá? Vamos lá. Vamos iniciar pela função constante, tá? Eu falei que esse a ele pode ser zero, e aí eu só não posso dizer que ela é uma função polinomial do primeiro grau, tá? Se o a for igual a zero, a gente diz que a função f é uma função constante, tá? Função constante. E o gráfico de uma função constante, obviamente, é uma reta, claro, né? Eu acabei de falar que o gráfico de toda função afim geralmente é uma reta. E no caso da função constante, ela é uma reta horizontal, tá? Então o gráfico da função constante é sempre dessa forma. Tá? Eu coloquei aqui na parte positiva do eixo y, mas poderia estar abaixo, tá? É claro que vai depender do valor da função. Por exemplo, se a função for f de x igual a 3, é claro que é uma função constante, né? Já que esse termo não aparece, devido ao fato do a ser zero. Então, ela é uma reta horizontal, está passando no eixo y, obviamente pelo valor 3. Tá? Se ao invés de 3 fosse menos 3, ela estaria aqui embaixo, mas de qualquer forma é uma reta horizontal. Perfeito? Então, esse é o gráfico de uma função constante. E de uma função que não é constante, né? Onde o a é diferente de zero e que a gente pode chamar de função polinomial do primeiro grau. Como é que seria? Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu queira construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 4. Tá? Eu quero construir o gráfico dessa função. Perceba que eu não falei em domínio nem em contradomínio, então a gente parte do princípio que está valendo isso daqui, tá? Que o domínio é R e o contradomínio é R. Então, como é que eu faço? Na realidade, a gente sabe que o gráfico é uma reta e o que a pergunta é, o que é que você precisa para construir uma reta? Na realidade, você só precisa de 2 pontos, tá? De um mínimo de 2 pontos. Então, basta eu escolher, por exemplo, 2 valores de x, encontrar as suas respectivas imagens, e aí, de posse desses 2 pontos, eu consigo construir uma reta, né? Afinal de contas, dados 2 pontos, né? Por 2 pontos, passa uma única reta. Então, eu posso escolher esses valores aleatoriamente. Por exemplo, eu posso escolher f de 1, e aí eu faço a conta. 2 vezes 1 menos 4, né? 2 vezes 1 é 2, 2 menos 4 menos 2, então aqui eu tenho o ponto 1 e menos 2, vou escolher outro valor, digamos f de 2,
lembrando que esses valores que eu estou escolhendo, como o próprio nome diz, é uma escolha, né? Você escolhe o que você quiser. Então, 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então, como eu disse, eu tenho dois pontos, o ponto 1 e menos 2, e tenho o ponto 2 e 0. Eu marco esses dois pontos no plano cartesiano, e aí, como eu já comentei, por dois pontos passa uma única reta. Tá? Então, eixo do x, eixo y, aí eu vou marcar os dois pontos. Tá? Ponto de abscissa 1 e ordenada menos 2. Então, 1 e menos 2. Aqui o primeiro ponto. Ponto seguinte, 2 e 0, tá? Se o y é 0, o ponto está sobre o eixo x, exatamente em cima do 2, tá? Então, aqui é o 1, aqui, digamos, seja o 2. Então, esse é o segundo ponto. E aí, basta você ligá-los, né? Basta você construir uma reta que passe por esses pontos. Perfeito? Está aí o gráfico da função f. Como eu disse, uma reta. Perfeito? Agora, e se eu modificar o domínio? Né? Por exemplo, se aqui eu tivesse dito que o domínio, né? Que o domínio seja um conjunto, digamos, deixa eu colocar aqui do lado. Digamos que essa função f, ela tenha como domínio o intervalo que vai de 1 até 2, fechado, e o contradomínio seja o próprio r. Como é que seria o gráfico? Na realidade, como isso daqui é limitado, o gráfico não seria uma reta, e sim um segmento de reta. Né? Ou seja, os valores, os possíveis valores para x, eles têm que estar compreendidos nesse intervalo, que vai do 1 até o 2. Então, na realidade, apenas essa parte aqui, né? Apenas essa parte seria o gráfico. Afinal de contas, o x estaria limitado entre 1 e o 2. Então, o gráfico seria apenas esse segmento de reta. Tá? Isso que eu estou acabando de comentar está lá no vídeo que eu citei no início da aula. Tá? Como você construir o gráfico baseado apenas no domínio e na lei de formação. Perfeito? Pronto, então tá aí, gente, é assim que a gente constrói o gráfico de uma função afim. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Em uma situação mais prática. Tá? Digamos que o que eu tenho é o seguinte. Digamos que seja uma questão de física e eu tenha uma função velocidade, né? Uma função que determina a velocidade de algum móvel em função do tempo. E digamos que a regra seja a seguinte, v de t, a velocidade de um móvel em função do tempo, seja algo do tipo 50 menos 10t. Claramente isso daqui também é uma função afim, tá? Se você observar, aqui é como se nós tivéssemos y, ou f de x, como você queira, y igual a menos 10x mais 50. Então, claramente tem esse formato. Então, o gráfico também é uma reta. Se bem que, numa situação como essa, você tem que analisar as grandezas, no caso aqui, tempo e velocidade. Então, não é simplesmente encontrar dois pontos e traçar isso daqui. Não, nesse caso, não. Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A gente vai pensar no plano cartesiano, mas exclusivamente no primeiro quadrante. Afinal de contas, o tempo, por exemplo, ele não pode ser negativo. E aqui a gente está pensando na velocidade, sempre positiva também. Perfeito? Então, aqui ao invés de x nós temos t, e aqui ao invés de y nós temos a velocidade. Então, como é que seria o gráfico dessa função? Veja só, como eu acabei de falar, o gráfico não vai ser uma reta e sim um segmento de reta, porque ele vai estar limitado aqui no primeiro quadrante. Então, como ele é limitado, convém você imaginar aonde esse movimento inicia e onde ele termina. Então, ele vai iniciar naturalmente quando o tempo for zero. Então, eu preciso calcular o v de zero. Naturalmente, eu vou substituir o tempo pelo zero e vou encontrar apenas o 50. Então, no início da contagem do tempo, a velocidade do móvel era 50. Então, eu tenho o ponto 0, 50, que está aqui. Perfeito?
em que situação esse movimento vai terminar? Veja só, ele vai terminar quando o segmento de reta tocar aqui o eixo do tempo. Em que situação isso acontece? Quando a velocidade for zero. Então nós teríamos aqui a velocidade igual a zero e, portanto, 0 igual a 50 menos 10t. Ou seja, 10t igual a 50, t igual a 50 dividido por 10, que dá 5 segundos. Então ele vai terminar aqui no 5 segundos, digamos que esteja aqui. Perfeito? Então o gráfico, como a gente já previa, é um segmento de reta, que obviamente não vai passar para cá, afinal de contas, se ele passar o tempo vai ser negativo, e também não vai passar para aqui, porque o movimento está se encerrando quando o tempo for 5 segundos, tá? Então perceba que, embora eu não tenha citado o domínio, mas pelo entendimento que a gente tem das grandezas, a gente percebe que esse movimento é limitado, tá? Ele não passa para cá nem para cá, tá bom? Então tá aí, pessoal. O gráfico de uma função afim são retas, eventualmente podem ser segmentos de retas ou até semi-retas. Okay? O gráfico de uma função constante, uma reta horizontal. Na aula anterior nós comentamos sobre função linear, né? O gráfico de uma função linear também é uma reta, só que ela passa sempre pela origem, tá? É sempre assim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida você pode postar aí nos comentários, tá bom? Valeu, até a próxima.